Fale, meus amigos do Caipira da Imprensa, Marcelo Pilon chegando, mais um Pitaco do Pilon, segunda-feira falando dessa rodada maravilhosa que foi a rodada 35 do Brasileirão. Que rodada, gente, que briga, e briga na parte de cima, na parte de baixo da tabela, subiu o número de corte aí para o rebaixamento. Gente, vamos comentar cada um dos jogos aí, o que eu tinha dado de pitaco e se eu acertei ou não o pitaco. Começando sexta-feira, falei que ia dar empate entre Corinthians e Bahia, estava torcendo pro Rogério Ceni, mas olha, o Rogério Ceni fez mais ainda, 5-1 Bahia sobre o Corinthians, crise no Corinthians, o Corinthians que teve eleição no sábado, vou gravar depois um outro pitaco falando sobre o novo presidente do Corinthians. Os gols do Bahia, Rezende, Cauli, Tassiano e Ademir. O Tassiano fez gol 2 vezes e o Renato Augusto fez o gol de honra do Corinthians. O Corinthians que está na 13ª colocação e o Bahia em 16º, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. 2 jogos somente nós tivemos no sábado. Falei que ia dar empate entre Atlético Paranaense e Vasco. Acertei 0-0. Atlético Paranaense está na 8ª colocação do Brasileirão e o Vasco 15º, ainda brigando pela zona do rebaixamento. Vocês vão ver na hora que eu falar da tabela com pontos. Mudou bastante, hein? O número de corte aí para não cair subiu e subiu bem. Na noite de sábado nós tivemos Fluminense enfrentando o Coritiba, 2-1 para o Fluminense, gols do Cano e do John Kennedy. E o gol do Coritiba foi do Gessé Rodrigues. O Fluminense fica em 7º no Brasileirão, já está com a cabeça já para o começo do Mundial de Clubes. E com isso, o Coritiba matematicamente caiu para a Série B do Brasileirão, está na 19ª colocação, já rebaixado. Jogos de domingo. 2 jogos 16 horas, jogos maravilhosos. Meu palpite era que o Atlético Mineiro ia ganhar do Grêmio. Aliás, no jogo do Fluminense eu falei que ia dar o Fluminense e ganhou o Fluminense. Então acertei aí os pitacos, né? O Atlético ia ganhar do Grêmio e ganhou 3-0. Guilherme Arana, Zaratio e Hulk fizeram os gols para o Atlético. Atlético que foi para a 4ª colocação, agora é vaga direta para a Libertadores. O Grêmio caiu para a 5ª colocação, está na pré-Libertadores provisoriamente. O outro jogo às 16 horas, Botafogo e Santos. Eu falei que ia dar Botafogo. O Botafogo abriu o placar, 1-0 com o Danilo Barbosa, e aos 90 minutos, 45 do segundo tempo, o Messias empata para o Santos. O Santos fica na 14ª colocação, ainda brigando pelo rebaixamento, e o Botafogo caiu para a 3ª colocação. Situação muito complicada aí para o Botafogo. Eu acho que saiu da disputa pelo título. Jogos às 18h30. No Independência, o América recebeu o Flamengo. Meu pitaco era que daria Flamengo. Afinal, o América está rebaixado, foi o primeiro rebaixado. 3-0 Flamengo, acertei também o pitaco. Everton Cebolinha, Pedro e Everton Ribeiro. O Flamengo subiu para a 2ª colocação. Estava em primeiro até o minuto 77. Aí eu vou contar no outro jogo por que mudou isso daí a favor do Palmeiras. Mas o Flamengo está com o mesmo número de pontos do líder Palmeiras. No Morumbi, falei que ia dar São Paulo, mas o São Paulo recebeu o Cuiabá 0-0, jogo feio. São Paulo em 10º, Cuiabá em 9º, ainda corre chance de rebaixamento, ainda corre riscos. Nós vamos falar daqui a pouquinho o porquê. O Internacional de Porto Alegre recebeu o Red Bull Bragantino no Beira-Rio. Achei que ia dar empate, mas o Ener Valencia fez 1-0 para o Internacional. Internacional sobe para a 11ª colocação e o Red Bull Bragantino acaba caindo para 6º. Né? O Red Bull que estava brigando também pela liderança do campeonato. E para fechar a rodada 35, a gente sabe que hoje à noite tem Goiás e Cruzeiro. Já dei o meu pitaco que dará o Cruzeiro, na minha opinião. Mas aí a gente comenta, depois amanhã, quando eu fizer o outro pitaco, a gente comenta esse jogo isolado. Bom, Castelão, Fortaleza e Palmeiras, achei que ia dar empate. Acertei. Thiago Galhardo abriu o placar para o Fortaleza. Aí depois no segundo tempo, lá para os, acho que é 16 minutos, se eu não me engano, 21 minutos. Rafael Veiga empatou para o Palmeiras. 4 minutos depois o Caleb fez 2-1 para o Fortaleza. E no minuto 77,
Até o minuto 77, o Flamengo estava liderando o campeonato, né? E o Zé Rafael acabou empatando para o Palmeiras. O Palmeiras sobe para a liderança e o Fortaleza permanece na 12ª, ainda correndo risco de rebaixamento na parte matemática. Falando da tabela do campeonato, gente, América Mineiro com 21, Coritiba com 29, 20º e 19º já estão rebaixados. Goiás e Cruzeiro tem 34 jogos, ainda está um jogo a menos. Goiás tem 35, Cruzeiro com 41. Vamos à matemática, que é a seguinte. O Bahia está em 16º, também com 41. Se o Cruzeiro ganhar a partida, o Cruzeiro vai para 44. Com 44 pontos, aí o 16º cairia para o Vasco da Gama. Vasco da Gama fazendo até 9 pontos, o número de cortes seria 51 pontos, gente. Pois é, aquele número mágico de 45 não existe mais. Tem um risco de times acima de 45 caírem. Então, o Cruzeiro indo para 44 pontos, o 16º, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, seria o Vasco da Gama com 42. Então, o Vasco da Gama pode chegar até 51. Então já mexeu no corte, número de corte aí. Então, bora falar de baixo para cima a tabela hoje, né? Com um jogo a menos, Goiás com 35, Cruzeiro na 17ª no rebaixamento com 41, Bahia com 41, Vasco da Gama em 15º com 42, Santos em 14º com 43, Corinthians em 13º com 44, com 45 pontos está o Fortaleza em 12º, 11º Internacional com 46, com 47 o São Paulo, em 9º o Cuiabá com 48. O Atlético Paranaense, está em 8º com 52. Então, do Cuiabá, que está em 9º com 48 para baixo, todos estão com riscos matemáticos de rebaixamento. É claro que tem os cruzamentos, tá? Mas assim, matematicamente, do Cuiabá para baixo, ainda correm riscos de rebaixamento. Então, Atlético Paranaense em 8º com 52, Fluminense em 7º com 53, Red Bull Bragantino em 6º com 59, mesmo número de pontos do Grêmio, 59, que está em 5º. Atlético Mineiro, que cresceu muito no campeonato, subiu para 4º com 60 pontos. Botafogo em 3º com 62. E olha quantos pontos o Botafogo tinha na frente, hein? Flamengo em 2º com 63 pontos, mesmo número de pontos do Palmeiras. Palmeiras e Flamengo têm o mesmo número de vitórias e empates. Então, 18 vitórias, 9 empates. A diferença está em saldo de gols, 26 para o Palmeiras, 17 para o Flamengo, uma diferença de saldo de gols de 9 gols, com o mesmo número de pontos. Então é isso, gente. Amanhã, terça-feira, eu farei o pitaco já falando da 36ª rodada, porque a 36ª rodada começa amanhã. 36ª rodada de terça a quinta-feira. A rodada 37 é sábado e domingo, e a rodada 38, a rodada finalíssima, quarta-feira, todos os jogos às 9h30 da noite. Gente, é isso aí. Campeonato pegou fogo, parte de cima, parte de baixo, e é isso. Aproveita a segunda-feira e mais. Às 18 horas de hoje, segunda-feira, nós temos o pós-jogo do Brasileirão, comentando a 35ª rodada. E aí, gente, o que vai acontecer? Abraço a todos, excelente semana, excelente segunda-feira a todos.